questão dos desafios futuros do movimento sindical, os desafios que estão postos aí para nós, e mais do que falar dos problemas, eu vou tentar indicar algumas diretrizes para a gente pensar concretamente como enfrentar essa agenda daí para frente. Isso que eu vou falar, um pouco esses elementos, estão reunidos em um e-book, em um livro eletrônico, que foi publicado recentemente, que reúne 25 artigos e entrevistas que eu dei, ou artigos que eu escrevi sobre o futuro dos sindicatos no Brasil. Então, é um subsídio que o pessoal do sindicato, aí, dos funcionários do IPEA, produziu, um e-book, uma versão eletrônica, distribuição gratuita, já está com o Jeter, ele pode disponibilizar para vocês, também está no meu Facebook, está na própria página da Associação dos Funcionários do IPEA. Depois, no final, se vocês quiserem, eu posso também disponibilizar aqui, mas o Jeter pode distribuir para vocês, ou depois eu passo o endereço do blog. No blog estão todos os artigos, tem lá uns 300 artigos publicados, tem indicação de filmes, de livros e de literatura, indicações aí que eu faço regularmente, de coisas que eu tenho visto, lido e que faço indicação. Então, se vocês depois quiserem acessar, estão lá os artigos também, vários outros artigos, todos disponíveis para vocês fazerem bom uso. Bom, eu vou tentar, então, focar prioritariamente nos desafios para frente, mas para focar nos desafios, eu quero, pelo menos, pontuar a partir do que eu estou tentando indicar essas diretrizes como diretrizes para nós pensarmos um projeto de reestruturação profundo do movimento sindical. Então, o pressuposto dessa minha fala é de que nós estamos em um momento, em um período da vida sindical brasileira que exige de nós uma tomada de decisão de promover uma profunda reestruturação no movimento sindical, se nós queremos, e acho que é o que todos nós queremos, que o movimento sindical seja esse sujeito coletivo que dá protagonismo à classe trabalhadora para que ela incida sobre os destinos da sua história. Ou seja, nós acreditamos, acho que isso nos reúne, nos une, nós acreditamos que o sindicato é um instrumento determinante para que os trabalhadores tenham capacidade de incidir sobre a organização da sociedade, sobre a forma de produzir economicamente e sobre o resultado dessa produção do ponto de vista da sua distribuição, ou seja, nós criamos o sindicato para disputar melhores formas de trabalhar economicamente e para disputar a distribuição do resultado do nosso trabalho. O trabalho de todos gera uma produção econômica que vai distribuída ou para o lucro dos empresários, nas diferentes formas, ou para impostos, aonde nós queremos disputar que quem ganha mais pague mais e que o Estado retribua esses impostos por meio de políticas públicas que permitam bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental para todo mundo, e a outra parte do resultado econômico do nosso trabalho para salários e condições de trabalho. Para uma dessas três dimensões, o recurso do nosso trabalho vai ser distribuído. O sindicato é um elemento fundamental, tanto para conseguir melhores salários e condições de trabalho, quanto para disputar o uso do recurso público, que é o tributo que é pago a partir do trabalho que todos fazemos para o Estado executar as políticas públicas e as atividades que são sua função. Portanto, nós acreditamos que o sindicato é esse instrumento e o pressuposto dessa conversa é de que há transformações profundas no sistema produtivo, transformações na forma como que as empresas se organizam, organização da sua presença no planeta, decisões de abrir e fechar empresas. Vocês acompanharam recentemente a decisão da Ford de sair do Brasil. São 5 unidades que serão fechadas, estão sendo fechadas no Brasil, e a decisão que a Ford toma de sair do Brasil impacta em mais de 120 mil empregos aqui no Brasil. Então, decisões como essas impactam profundamente o movimento sindical. Decisões, portanto, de fusões, de relocalizações,
fusões e agregações, novas estratégias de negócio e assim por diante. Transformações importantes no sistema produtivo associado ao papel do Estado e ao papel das empresas públicas. Vocês veem, no caso do Brasil, nós fomos objeto de um processo acelerado de privatizações, de transferências para a iniciativa privada de parte dos ativos públicos, isso tudo com um impacto muito importante sobre o emprego, as condições de trabalho, a negociação coletiva e o papel dos sindicatos. Essas mudanças no sistema produtivo também estão associadas às estratégias de negócio e de presença no mundo. Essas estratégias estão fortemente impactadas pelas grandes mudanças tecnológicas que permitem com que comunicação, transporte e a base toda da organização produtiva, a partir das mudanças que o transporte, a comunicação e as novas fontes de energia geram como alternativa. Isso traz para as empresas novas possibilidades de organização do sistema produtivo, dá às empresas possibilidades de operarem 24 horas por dia, 7 dias por semana em todo o planeta. O setor financeiro é um desses setores que passou a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É um segmento que não para de operar nenhum minuto e, portanto, integrado mundialmente, os capitais circulando o planeta de forma intensiva, e isso tudo impactando a organização econômica dos setores, as atividades produtivas também largamente impactadas pela capacidade de comunicação e de transporte, os novos materiais, as novas formas de produção, a impressão 3D, todas as tecnologias associadas à chamada quarta revolução industrial, que fundamentalmente impactam o setor de serviços. Se até os anos 90 o que nós observamos era uma expansão da tecnologia substituindo força de trabalho física humana, então era o metalúrgico disputando com a máquina, o braço mecânico, aquele posto de trabalho, quer dizer, se o soldador continuaria sendo um soldador ou se viria um braço mecânico. Deu certo lá? Entregou para a madame? Clemente, Edmilson, é isso. Isso é comum, né? A gente tem que aprender aqui, aí convivendo com esses nossos aprendizados aqui, mas já aprendemos. Estou falando de tecnologia, né? Não para, né? Exatamente. Falando da tecnologia. Então, essa mudança tecnológica que ocorria no sistema produtivo, onde a força mecânica substituía a força de trabalho humana na agricultura, na indústria, em todas aquelas atividades que exigiam força física, e, portanto, nós tínhamos umas máquinas ocupando esse espaço, e dizíamos nos anos 90, nós todos que atuávamos nesses espaços, que a tecnologia não seria capaz de rapidamente ocupar o espaço das atividades humanas no relacionamento e na área de serviço. Tínhamos máquinas para substituir os braços, mas não tínhamos máquinas para substituir a nossa mente, a inteligência, a capacidade de se comunicar. Bom, estávamos redondamente enganados, porque nós, humanos, fomos capazes de inventar máquinas, e estamos inventando cada vez mais máquinas inovadoras, que não só processam informações em velocidade superior à que nós temos capacidade como humanos de fazer, em quantidade infinitamente superior ao que nós somos capazes de acumular na nossa experiência humana individual, de processar informações em velocidade superior à velocidade que o nosso cérebro processa em termos de informação, e, portanto, máquinas que são capazes de processar parte do pensamento humano em capacidades muito superiores à que nós somos capazes de produzir. Máquinas que acumulam de forma permanente esse conhecimento, que acumulam essas informações, que tornam perene o domínio dessas informações. Para além disso, descobrimos e inventamos máquinas que aprendem, ao se relacionar com humanos, a processar essas informações
e aprende a estabelecer relações com os humanos. Vocês, no setor financeiro, quem é do setor financeiro aqui, conhece as BIAs, ou os atendentes virtuais que os bancos estão desenvolvendo, que são máquinas que têm gente por trás delas operando, mas que são máquinas que ganham cada vez mais autonomia para fazer muitos serviços repetitivos, mas serviços esses que estarão eliminando milhares de trabalhos de pessoas bancários e bancárias que deixarão seus postos de trabalho porque a BIA é uma máquina que aprende o tempo todo e aprende de maneira permanente em milhares de terminais de BIAs que estão operando de forma simultânea, como se fosse um único ser mecânico que aprende de maneira permanente. E temos desenvolvido no mundo máquinas que estão aprendendo a tomar decisões. Portanto, máquinas que estão processando informação, estão sendo treinadas por nós humanos para aprenderem a tomar decisões, decisões essas que são tomadas de forma muito rápida. É o caso, por exemplo, da inteligência artificial voltada para os carros autônomos. A inteligência artificial que rege um carro autônomo é uma inteligência que aprende a tomar decisões do que fazer em várias situações, como atuar, como dirigir, ou no limite, quem ele vai salvar e quem ele vai matar num momento de acidente, quando ele tem que tomar decisões do que fazer, como nós fazemos quando estamos diante de um acidente. Nós também tomamos uma série de decisões para escapar de um acidente, decisões essas que impactam a nossa vida e a vida daqueles que podem ser afetados. Essas máquinas estão sendo treinadas para aprender a tomar decisões e, portanto, nós inventamos máquinas que estão impactando toda a vida de trabalho em todos os setores. Não é mais só no setor industrial, na agricultura, que as máquinas estão substituindo os braços das trabalhadoras e dos trabalhadores. Agora, as máquinas estão substituindo os trabalhadores e as trabalhadoras em todos os postos de trabalho. O engenheiro, o arquiteto, o advogado, o médico, o bancário, o metalúrgico, o trabalhador que faz entrega de pizza em uma bicicleta e assim por diante. Sejam postos de trabalho que são criados, sejam postos de trabalho que são extintos, sejam postos de trabalho que são profundamente transformados. Isso tudo impacta profundamente o mundo do trabalho, impacta profundamente a organização econômica e impacta, portanto, o volume de empregos gerados na economia. A outra dimensão importante a ser considerada é que, no contexto da Organização Mundial do Capitalismo, na sua dimensão neoliberal, que é a dimensão que prevalece nessas 2 ou 3 últimas décadas, entendendo o neoliberalismo como uma grande arquitetura organizativa do sistema capitalista, no qual se fomenta, ao longo de 3 décadas, de maneira intensiva, com várias iniciativas, múltiplas iniciativas que vão se somando e constituindo isso que a gente começa e conhece como neoliberalismo, um processo de contínuo um contínuo acirramento da concorrência e da competição, portanto, um sistema que se estrutura para promover uma competição acirrada entre as empresas e entre as pessoas, de um lado, um sistema que procura ocupar todos os espaços da atividade econômica e, portanto, desencadeia um processo mundial de privatização de ativos públicos, e o Brasil vive essa experiência de maneira intensiva nesses últimos anos, e um sistema que ataca gravemente as instituições do Estado democrático de direito. Claramente, portanto, uma organização econômica que diz não é possível ter esse projeto de desenvolvimento econômico que eles mobilizam com uma democracia plena, portanto, é preciso constituir restrições ao processo democrático e à capacidade que as democracias tenham de promover transformações nessa ordem econômica. Para isso, um ataque sistêmico às instituições, para isso, um controle severo do judiciário, para que o judiciário controle o executivo e o legislativo. Isso não é um caso do Brasil, isso é uma articulação e uma presença dominante em todo o planeta. Do ponto de vista do trabalho, um processo
muito profundo de transformações na proteção laboral. Desde 2008 até o último dado que eu verifiquei, já indicavam mais de 140 países que, desde 2008, fizeram reformas trabalhistas em todo o mundo. O Brasil é um deles, que fez em 2017 reformas trabalhistas que flexibilizaram formas de contratação, flexibilizaram formas de remuneração, reduziram o papel protetivo do Estado e a escala de direitos, retiraram o poder de negociação, no caso do Brasil, retiraram o poder de negociação dos sindicatos e atacaram gravemente o sindicato, impedindo o seu financiamento regular, acabando com o chamado imposto sindical e proibindo, na prática, de imediato, muitas das iniciativas naturais e normais de financiamento de um sindicato a partir da base sindical, das assembleias e do destino que os trabalhadores deem no financiamento do sindicato. Claramente, de Temer a Bolsonaro, a estratégia tem sido de um ataque severo, e o presidente eleito indicou, já no momento em que foi eleito, que os sindicatos eram uma instituição a ser extinta no Brasil, e, portanto, temos uma presidência que atua no sentido de atacar e extinguir os sindicatos. Portanto, não vivemos num contexto muito fácil, não somos só nós, outros já viveram essas experiências, e, portanto, é uma restrição adicional que nós enfrentamos no Brasil. Portanto, estamos aqui reunidos, militando, articulando, enfrentando, já é uma resposta muito positiva, porque o nível de ataque que a gente vem sofrendo é extremamente severo. Bom, diante disso tudo, portanto, diante dos ataques ao sindicalismo, diante das transformações no sistema produtivo e das profundas transformações no mundo do trabalho, nós precisamos pensar como que o sindicato, como aquele elemento que eu coloquei no início, como esse sujeito coletivo que articula a resposta dos trabalhadores a esse conjunto de transformações e, portanto, se propõe a ser um protagonista coletivo do interesse da classe trabalhadora, do destino que ela quer perseguir e promover como destino do ponto de vista da qualidade de vida, do bem-estar, da qualidade dos postos de trabalho, assim por diante, nós precisamos pensar de que maneira que o projeto sindical que nós temos é capaz de gerar essa resposta nesse mundo em mudança. O pressuposto que eu trago nessa reflexão é que a nossa organização sindical e a nossa estrutura sindical respondeu relativamente bem, no caso brasileiro, eu diria, respondeu muito bem, né? Fomos capazes, no final dos anos 70 até o início dos anos 2000, de promover uma renovação e uma reorganização sindical muito profunda no Brasil, reorganização que gerou um movimento da classe trabalhadora muito interessante, surgimento de lideranças, intensiva inserção na vida político-partidária, na disputa eleitoral, participação no Congresso, eleição de prefeito, governador, e chegamos a eleger um presidente, que depois reelegemos com uma presidenta, portanto, fizemos uma trajetória que é uma trajetória rara no mundo. Poucos países, poucos movimentos sindicais no mundo conseguiram fazer a trajetória que nós fizemos no Brasil do final dos anos 70 até o golpe de 2016. É uma trajetória, diria, muito expressiva do ponto de vista político, de uma organização sindical com grandes restrições, inclusive restrições legais para atuar, mas que conseguiu uma engenharia política que perseguiu, que reestruturou e que conseguiu construir uma capacidade de intervenção na realidade muito forte. Bom, o pressuposto dessa reflexão é que essa organização não é capaz de responder a essas transformações. O sindicato que nós temos é um sindicato que olha pelo retrovisor. E, ao olhar pelo retrovisor, representa uma organização econômica que está desaparecendo. Essa organização econômica que nós representamos no mundo produtivo ainda é a organização dominante no sistema produtivo, isso é verdade. Mas
o que a gente tem que perceber é que a organização que vai ganhar hegemonia, que vem ganhando hegemonia no sistema produtivo, não é aquela que nós representamos. E ela já, em alguns setores, é expressivamente majoritária, sem que nós, muitas vezes, a percebamos. Vocês, acho que a maioria que está aqui é do setor bancário, sabem bem do que eu estou falando. Vocês, no setor bancário, a organização sindical, o sistema sindical dos bancários, representa hoje entre 400 e 500 mil trabalhadores. A base de representação formal que vocês têm é dessa ordem. Entretanto, a reestruturação que o segmento, que o setor financeiro realizou na estrutura produtiva do sistema produtivo do setor financeiro, organizou centenas de outras empresas, atividades econômicas que não são mais classificadas de forma clássica como do setor bancário, representado pelos trabalhadores organizados nos sindicatos dos bancários. Essas organizações do setor financeiro já reúnem mais de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras, que, somados aos 400, 500 mil que vocês representam, dão entre 1,5 milhão e 1 milhão e 700 mil trabalhadores e trabalhadoras que atuam no setor financeiro, dos quais 1/3 é representado pelo sistema sindical dos bancários, que vocês representam, talvez o sistema sindical com o melhor modelo de negociação, de representação e de organização que nós temos no Brasil hoje, mas o sistema sindical de vocês, que talvez seja uma das vanguardas na estrutura sindical brasileira, exclui da representação dos bancários 2/3 da força de trabalho que está no setor bancário. O setor financeiro organizou um sistema produtivo que exclui a representação dos bancários em 2/3. Vocês não conseguem expandir o direito ao piso salarial e aos direitos que vocês têm aos bancários para os outros 2/3. Tem 1 milhão de trabalhadores do setor financeiro que gostariam de ter a proteção que vocês geram no sistema sindical bancário e que não têm. Isso não é uma coisa gratuita, isso faz parte da estratégia organizativa do setor produtivo, que inclui excluir o sindicato da base de representação, seja pela terceirização, quarteirização, nova forma de contratação, a exclusão direta ou indireta e assim por diante. O pressuposto dessa reflexão é que nós não nos demos conta que esse processo estava em curso e que nós estávamos sendo gradativamente excluídos da base de representação e não fomos capazes de reconectar a nossa estrutura organizativa, portanto, o nosso projeto sindical, a essas mudanças que o sistema produtivo estava fazendo. Bom, não fizemos, mas temos que fazer daqui para frente. Portanto, a resposta que nós temos que criar, se eu estivesse falando para metalúrgico, ia dar o exemplo também de lá, mas vamos pensando aqui no setor do bancário, a resposta que nós temos que gerar como projeto sindical é de que nós temos que ter um projeto sindical que seja capaz de colocar na base de representação, de maneira imediata, 1,5 milhão de trabalhadores e trabalhadoras bancárias no mesmo sistema sindical. Essa é a resposta que nós temos que gerar se nós queremos ter um projeto sindical capaz de colocar esse sujeito coletivo chamado sindicato como um protagonista determinante na disputa do produto econômico que os bancários e as bancárias fazem no sistema financeiro entre salários, lucros e tributos. Se nós não formos capazes de fazer isso, esse sindicalismo que está presente hoje tem data marcada para morrer, que é quando esse sistema concluir o processo de transição e nos excluir de maneira definitiva da base de representação. Nós caminhamos rapidamente para isso. Talvez em 1 ou 2 décadas, esse sindicato que nós conhecemos não terá mais base de representação e nem incidência política se não for capaz de mudar a sua estratégia organizativa. É disso que se trata. Portanto, se trata de nós termos uma inteligência sindical, política, capaz de ler a transformação no sistema produtivo e criar o projeto sindical organizativo capaz de dar protagonismo, no caso do setor financeiro, a 1,5 milhão, 1 milhão e 700 mil trabalhadores e trabalhadoras desse setor. O projeto sindical tem que ser uma resposta a isso. Talvez nós tenhamos que ser mais ousados do que isso.
Alguns países, os trabalhadores estão ousando e avançar, dizendo nós temos que ser mais ousados, nós temos que pensar num sindicato que reúne todos os trabalhadores da indústria. Não adianta pensar mais só os trabalhadores de todas as indústrias da alimentação em um único sindicato, não. Nós vamos criar um sindicato que reúne todos os trabalhadores de todas as indústrias, da alimentação, do vestuário, da indústria de fármacos, da indústria de transformação siderúrgica, dos metalúrgicos, da indústria automobilística, todos estarão num mesmo sindicato. Portanto, um projeto que busca um nível de agregação, porque esse nível de agregação é uma resposta política a um nível de interpenetração, interrelacionamento entre essas indústrias e de fluxo de trabalhadores entre essas indústrias que não faz mais sentido termos essa desagregação por categorias ou esta fragmentação organizativa por categorias. O capital se reorganiza de uma outra maneira e a organização dos trabalhadores tem que ser uma resposta a essa nova organização do capital do ponto de vista de uma engenharia organizativa que gera força política para os trabalhadores e as trabalhadoras atuarem. Portanto, é deste desafio que está posto o nosso pensar sobre o futuro. E, para isso, pensando essa perspectiva, né, quais seriam as bases para nós pensarmos essa trajetória de mudança? Primeiro, é fundamental que a gente tenha como conceito, primeiro, que nós precisamos pensar um projeto sindical de futuro que seja coerente com a nossa cultura. Portanto, nós não estamos na Alemanha, nem estamos na Espanha, nem estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil, e no Brasil, por bem ou por mal, nós temos um conjunto de elementos que formam a nossa cultura sindical. Então, é preciso considerar a nossa cultura. Por exemplo, a nossa cultura no Brasil é uma cultura, não é a melhor, mas faz parte da nossa cultura, de que a base da organização é o sindicato. Nós não somos um sindicalismo que foi estruturado com forte organização no local de trabalho, por exemplo, como foi o sindicalismo alemão do pós-guerra, onde o Pacto Social-Democrata determinou para médias e grandes empresas um enraizamento no local de trabalho monumental. Nós não temos essa cultura, nós temos uma cultura onde o sindicato é a base de representação. Então, isso faz parte da nossa cultura. Eu não acredito que adianta a gente ficar aqui insistindo, dizendo que nós vamos fazer uma reestruturação sindical a partir da organização por local de trabalho. Isso não está na nossa cultura e não está na base de pensamento político dos quadros dirigentes do movimento sindical brasileiro em todas as centrais sindicais. Portanto, o que não quer dizer que nós abandonemos o projeto de organização sindical no local de trabalho. Isso é um projeto organizativo para nós atuarmos, mas pensar a reestruturação de uma organização sindical a partir do local de trabalho é não reconhecer um limite da nossa cultura política organizativa. Que não fomos nós que escolhemos, que nos foi imposta, mas que está estruturada nesse sistema sindical que nós temos. E é a partir dele que nós temos que produzir. Portanto, acho que um sistema sindical reestruturado parte da ideia de que o sindicato é a base de representação. Segundo, um sistema sindical que reconhece a intencionalidade da organização no local de trabalho, sim, e que pode afirmar isso como algo a ser construído em cada contexto, sim, mas a base da organização é o sindicato. Isso acho que é algo que reúne o movimento sindical e os quadros dirigentes que conseguem conceber a ideia de que o sindicato é uma base organizativa a partir do qual se estabelece o sistema sindical brasileiro. Segundo, aí sim nós temos que começar a inovar no sentido de afirmar um projeto de reestruturação sindical orientado pelo sentido da agregação. Portanto, claramente nós temos que afirmar que o nosso projeto de reestruturação deve buscar a máxima agregação, porque esta máxima agregação busca ampliar a base de representação. Portanto, se eu estivesse aqui discutindo com vocês a estratégia para os bancários, eu diria, na minha visão, que um projeto de reestruturação sindical, de um projeto sindical no setor financeiro, é um projeto que afirma que criará uma organização sindical que representará 1,5 milhão, 1,7 milhão trabalhadores
que trabalham no setor financeiro. E, portanto, é pensar uma organização sindical que triplica sua base de representação. Isso é uma mudança radical em relação ao que nós temos. Evidente que isso vai exigir de nós todos uma engenharia política no sentido de dizer como é que a gente faz com essas organizações que nós temos. Um projeto sindical que vai dizer, ao chegar em um banco, eu só vou encontrar um sindicato naquele banco. Esse é o projeto que precisa ser construído. É provavelmente esse um projeto que nós temos que produzir, e é um projeto que provavelmente, feito um debate claro com os trabalhadores e as trabalhadoras, será um projeto dominante, porque os trabalhadores e as trabalhadoras tendem a afirmar que gostariam de ter um sindicato único para representá-los, principalmente aqueles que não estão incluídos na representação que vocês fazem. Temos que tomar cuidado com as desigualdades e com os preconceitos que existem entre os próprios trabalhadores. E vocês sabem como que isso se expressa no próprio sistema sindical bancário. Mas é um projeto de reestruturação profundo, incluindo, portanto, uma estratégia de agregação e uma estratégia de ampliação da base de representação. Conheço estruturas sindicais estaduais onde tem sindicatos com 30 mil trabalhadores na base e outro sindicato que tem 150 trabalhadores na base. Não é possível nós termos uma estrutura sindical com esse tipo de fragmentação e de dispersão. É preciso pensar uma engenharia política que organize essa base de representação de outra maneira. A outra dimensão importante é que, a partir da nossa cultura, deveríamos pensar em sindicatos que, agregando, sejam capazes de manter um conceito de unidade. Não da unicidade garantida em lei, mas da unidade por decisão política autônoma dos trabalhadores. É parte da nossa cultura a ideia de um sindicato único na base. Isso não é ruim necessariamente. Há experiências internacionais onde trabalhadores em sistemas de liberdade sindical decidem por uma organização unitária, que no passado a gente conhece ainda como unicidade, imposto pela lei, mas nesse caso decidido por vontade política dos trabalhadores. É importante que a gente conheça a experiência internacional nesse período neoliberal, que as experiências de liberdade sindical foram, no geral, impostas em muitos países para implantar sistemas de pluralidade sindical, fragmentação contra os trabalhadores. A pluralidade sindical em países implantados com dominância neoliberal foram de fragmentações que caminharam para sindicato por empresa e, em muitas empresas, a decisão do sindicato, a decisão tomada pelos trabalhadores de não querer sindicato para representá-los. Uma extrapolação do modelo americano da forma mais perversa possível. Talvez o modelo chileno seja um dos modelos mais bem estruturados com esse sentido, um dos primeiros países que foi ali um protótipo de implantação de uma estratégia neoliberal desde os anos 70, e cujo sindicalismo sofreu uma reestruturação profunda com esse conceito e uma destruição de um sindicato por empresa com baixa representatividade e com baixa capacidade de agregação. Então, a gente tomar muito cuidado com essa ideia de que a liberdade sindical nos conduzirá necessariamente a um modelo virtuoso. A experiência internacional está mostrando o contrário. O que não quer dizer que nós não devamos ter sistemas de liberdade sindical, sim. Acho que a gente tem que apostar na ideia e no fundamento de que cabe aos trabalhadores, de maneira autônoma, portanto, no campo sindical, construir a sua estratégia de organização sindical. E aqui vai a outra diretriz. Creio que nesse contexto que a gente está posto nesse momento, no qual nós não temos nenhuma chance de ter uma mudança normativa nos marcos regulatórios do sistema sindical virtuoso no Congresso, né? E a chance nenhuma, portanto, a única chance que nós temos por iniciativa do governo federal é de destruição do sindicato, porque não nos interessa, e no Congresso Nacional a chance, eu diria, é quase nenhuma de ter uma inovação
uma inovação institucional que favoreça o sindicalismo, de um lado, e considerando os princípios que orientam boa parte do sistema sindical brasileiro e dos quadros dirigentes que acreditam na liberdade e na autonomia, nós deveríamos ter a coragem de afirmar e a ousadia de produzir um processo de reestruturação sindical autônomo, ou seja, os trabalhadores e as trabalhadoras, de maneira autônoma, constituem um campo de diálogo sindical entre as diferentes correntes e desenvolve um projeto de profunda reestruturação sindical autônoma. Essa devia ser a nossa ousadia política capaz de colocar nas mãos dos trabalhadores e das trabalhadoras a autonomia de pensar, e os marcos legais no Brasil têm muito espaço para a gente avançar nisso, em outros espaços fazer a disputa dos marcos legais. Espero que um governo democrático eleito com princípios de valorização das instituições de sindicato para 2023. Então, nós devíamos estar preparados para fazer um grande projeto de reestruturação, fortemente assentado num fundamento autônomo, no qual nós fôssemos capazes de denunciar e de anunciar o sistema sindical que a gente vai promover daqui para frente. Mais 2 ou 3 diretrizes para encerrar aqui o meu tempo e a minha fala. Para isso tudo acontecer, eu creio que a gente precisaria pensar em 2 ou 3 diretrizes fundamentais do ponto de vista da formação, vamos chamar, da nossa capacidade cognitiva para fazer esse projeto. Primeiro, se nós estamos falando de um projeto sindical de futuro, nós temos que pensar 20 ou 30 anos para frente. Nós temos que pensar quais são os trabalhadores e as trabalhadoras que estarão no sindicato em 2030, 2040, 2050. Não seremos nós que estaremos na frente do sindicato. O trabalhador que estará na frente do sindicato, a trabalhadora que estará na frente do sindicato em 2030, em 2040, com seus 40 anos, tem 20 anos hoje, idade com a qual estão chegando no mundo do trabalho. Nós precisamos preparar esses trabalhadores e essas trabalhadoras para assumirem o sindicato. Vocês todos que estão aqui nessa sala sabem muito bem que um quadro dirigente, um quadro sindical preparado para assumir o trabalho de um sindicato, assumir o papel de representação, de conduzir uma negociação, de organizar uma greve, de fazer um enfrentamento com o governo, de enfrentar um presidente, de ir para o Congresso Nacional debater, um quadro dirigente como vocês são, nós demoramos, se formos breve, de 5 a 10 anos para formar. Com menos de 5 a 10 anos, nós não temos quadro dirigente formado. Portanto, se a gente quiser ter um quadro dirigente com 40 anos de idade assumindo o sindicato em 2030, 2040, esse jovem que está hoje no mundo do trabalho com 20, 25 anos precisa ser formado desde já. Segundo, se nós queremos que esse mundo do trabalho que eu falei para vocês, que está em mudança, se transforme em uma agenda para o sindicato, porque essas pessoas vivem situações do trabalho que nós não vivemos mais, acho que eu e Jair já temos um tempo razoável, né, Jair, aqui de vida sindical. O mundo do trabalho que a gente começou a pensar lá no início dos anos 80, lá no Paraná, na luta sindical, que a gente imaginava o que estava acontecendo no mundo do trabalho, esse mundo do trabalho não é mais o mesmo para o jovem que está chegando no banco hoje. Eu, quando entrei no Jazz, em 1984, e comecei a pensar o mundo do trabalho, por exemplo, dos bancários, esse mundo que eu conheci nos anos 80 não é mais o mundo que está presente no mundo dos bancários. Não é? Quando eu e o Jair começamos lá atrás, a gente conhecia, dominava aquele mundo. É preciso que o Clemente, com 30 e poucos anos, o Jair, com 30 e poucos anos, volte para o sindicato, trazendo o mundo que nós trouxemos nos anos 80. Se esses jovens, como nós fizemos nos anos 80, não trouxerem para o sindicato a agenda do mundo do trabalho, esse sindicato envelhece e está envelhecendo rapidamente. Então, nós precisamos ter um projeto de renovação sindical, que é trazer os jovens trabalhadores para o mundo sindical. Em um contexto onde esses jovens foram educados por uma sociedade que exacerba o individualismo
e desvaloriza as organizações coletivas. Então, nós temos um desafio que é mostrar para esse jovem que o sindicato é um sujeito coletivo. E isso não é simples de ser feito. Por isso, ele é um projeto estratégico fundamental. Se nós não tivermos essa intencionalidade da renovação, nós não criaremos a força humana capaz de renovar o sindicato. Não seremos nós, não serei eu, com meus 60 e poucos anos, que serei a força renovadora do sindicato. Eu sou uma força capaz de ajudar o sindicato a fazer a renovação, mas a força renovadora é essa juventude que está vivendo o mundo do trabalho e está vivendo a nova agenda do mundo do trabalho. São eles que têm que trazer essa agenda do novo mundo do trabalho para dentro do sindicato e dizer qual é a pauta. Eles têm que dizer qual é a pauta. Vão ter que negociar essa pauta, vão ter que enfrentar greves, organizar greves, fazer mobilização, trazer essa pauta do mundo do trabalho para o dia a dia. Bom, vocês estão com uma agenda de mudança no mundo do trabalho radical no setor financeiro. Então, vocês sabem do que eu estou falando. A outra diretriz fundamental é a diretriz de que esta renovação que nós devemos fazer, que passa pela renovação, portanto, de trazer os jovens que estão chegando no mundo do trabalho para a vida sindical, deve ser acompanhada por um investimento permanente e de alta qualidade na formação dos quadros. Se nós olharmos o investimento, Jeter aí está também comigo nessa trajetória longa de formação, se a gente olhar para a qualidade do investimento que o movimento popular de bairro, as comunidades eclesiais da igreja, os partidos políticos e os sindicatos fizeram nos anos 80, olha, talvez seja, para a gente ser humilde, talvez 100 vezes melhor e com maior qualidade do que nós fazemos hoje. Portanto, nós estamos a 1/100º, fazendo 1/100º do que nós fazíamos nos anos 80. Os quadros que chegaram ao que chegaram, formar um quadro para ser presidente do país e ser considerado um dos melhores presidentes que o país teve, esses quadros foram formados por um investimento, né, permanente. E, infelizmente, o movimento sindical, junto com o movimento popular e junto com a desmobilização, por exemplo, do trabalho da teologia da libertação na base da Igreja Católica e das igrejas cristãs, abandonaram os projetos de formação, os partidos de maneira similar também, e nós não temos mais organizado um sistema de formação de quadro como nós tínhamos nos anos 80. Nem os sindicatos fazem, nem o movimento popular faz, nem as igrejas fazem, nem os partidos fazem. E nós temos uma carência dramática, um conjunto de quadros que está presente no movimento sindical quase obtuso, sem capacidade de olhar para além de 1 centímetro na frente. E boa parte desses quadros do movimento sindical que só sabem olhar pelo retrovisor. Olham o passado, olham para trás, mas para quem faz sindicalismo tem que saber olhar para frente. Nós somos uma organização para incidir na disputa daqui para frente. Nós não somos um conjunto de historiadores que está contando a história do passado. Nós somos protagonistas de mudança no presente, no contexto que a gente não escolhe, com as adversidades que nós não escolhemos, com os problemas que nós não escolhemos, são eles que nós temos que enfrentar. Portanto, nós temos que ter uma capacidade que é expressar a intencionalidade do mundo do trabalho, o que os trabalhadores querem, num contexto onde dizem: vocês não têm que dizer nada, vocês não têm que participar desse processo, vocês não têm que ter partido político, vocês não têm que ter sindicato, vocês não têm que ter demanda de disputa, vocês têm que ter o trabalho que tiver. Aceite o trabalho que tiver. Bom, temos um presidente que diz: a carteira verde e amarela nada mais é do que é possível oferecer um trabalho sem direito. Se quiser, quer. Se não quiser, vai comer osso ou vai disputar comida no caminhão de lixo. Essa política está operando e ela está produzindo resultado. Então, nós temos que construir uma outra trajetória. Para construir uma outra trajetória, significa ter capacidade política de organização, mas capacidade política propositiva.
Propositiva significa o que nós vamos fazer. Capacidade, por exemplo, de uma reunião dessa, sabemos formular. Se a gente eleger o presidente para 2023, dizer em 1º de janeiro de 2023, nós temos um projeto sindical que propõe e sabe viabilizar a oferta de proteção previdenciária para os 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Hoje, quase 50 milhões deles não têm proteção previdenciária. Jamais vão se aposentar. Qual é a nossa proposta para que 100 milhões de trabalhadores tenham proteção? Se o Lula for eleito nosso presidente, quem de vocês vai apresentar para ele no dia 1º de janeiro um projeto para dizer, está aqui um projeto para proteger 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil? Que seja viável, que a gente consiga implementar. É dessa capacidade que nós estamos precisando no movimento sindical. Porque essa capacidade a gente formulou nos anos 80 para sair da ditadura, para enfrentar o que nós enfrentamos. E não foram poucos os prefeitos, governadores, deputados, vereadores, presidentes, que nós elegemos, oriundos da nossa base, com grande capacidade de formulação e de governar. Grandes governadores. Vocês tiveram um excelente governador, por exemplo, dos bancários, vou dar um exemplo do meu tempo, que foi o Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul. Grande quadro. Quadros como esse que nós vamos precisar formar daqui para frente, gente. Se a gente quer enfrentar esse mundo em transformação do jeito que está acontecendo e do jeito que ele vai promovendo. Bom, para finalizar, queria dizer que a diretriz que a gente deveria assumir, na minha visão, é uma diretriz, como eu disse, de organização de um projeto autônomo, sindical, e acho que para promover esse projeto, dei algumas diretrizes, tem outras que a gente, no livreto ali, eu tento desenvolver algumas outras diretrizes e outros argumentos nesse sentido, e estou pensando, inclusive, continuar escrevendo e aprofundando essas diretrizes, esses elementos, para a gente avançar nessa perspectiva de mudança, mas creio que a base para essa construção significaria nós promovermos um pacto sindical entre nós de mudança e transição. Portanto, acho que nós deveríamos construir um espaço intersindical, chamar as centrais sindicais, chamar as grandes entidades sindicais nacionais e promover um acordo sindical de mudança, de reestruturação. Para isso, a gente pode declarar, nos comprometer por um período, vamos lá, 5 anos, vou dar um chutar, não estou, essa data, o período é um chute só de exemplo. Durante 5 anos, nós não faremos oposição sindical, em nenhum caso. Nós concentraremos toda a nossa energia e todo o recurso, toda a nossa capacidade para formular e implementar um projeto de reestruturação sindical, cujas diretrizes e princípios nós vamos acordar nesse pacto sindical, e as entidades todas estarão convidadas a promover essa transição. Passado esse período de transição e, portanto, esse período de promoção e implementação dessa reestruturação, a vida sindical volta à sua normalidade do ponto de vista da disputa democrática nessas novas bases, nessas novas regras. Nós vamos, nesse acordo sindical, nos comprometer a não mais continuar com esse processo de fragmentação sindical, não se aceitará fragmentação dos sindicatos, e nós vamos estabelecer nesse pacto um sistema de autorregulação que resolva os conflitos que há entre nós nesse período para promover esse processo de transformação. O que nós temos de acordo nesse pacto é que nós vamos entregar para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, daqui a 5 anos, 7 anos, 8 anos, 4 anos, o tempo que a gente disser, um sistema sindical reestruturado, com alta capacidade de representação e representatividade e com alta capacidade de fazer a disputa para os próximos 30 anos. Espero que esse sistema sindical seja capaz de produzir quadros como o companheiro Lula, o companheiro Olívio Dutra e tantos outros que aqui tiveram conosco, né, nessa trajetória sindical, que estão na vida pública e política,
que deram a contribuição para o país que deram, a partir da origem de um sistema sindical que soube formar esses quadros na luta, na militância e na grande capacidade de diálogo e de mobilização e de luta. Portanto, eu creio que é essa reestruturação que nós precisamos fazer. Nós precisamos acordar um tempo entre nós, reconhecer que existem diferenças que não são pequenas entre nós, que nós não resolveremos isso em uma canetada e que caberá aos trabalhadores e trabalhadoras em um sistema sindical autônomo, com alta representatividade e representação, os trabalhadores escolherem nos processos eleitorais, na democracia sindical, qual é o destino que eles querem dar aos seus sindicatos. Sindicatos que agreguem, sindicatos que tenham capacidade de produzir grande unidade, muita incidência na vida pública, política e sindical e grande capacidade de formação de quadros. Creio que essa é a reestruturação que a gente precisa produzir, olhar para esse mundo do trabalho em transformação e buscar as formas organizativas capazes, por exemplo, no caso de vocês, dos bancários, de criar uma organização sindical que mobilize os milhares de trabalhadores que estão hoje em home office, que continuarão em home office, os milhares de trabalhadores que estão nas fintechs, os milhares de trabalhadores que são trabalhadores nas mais variadas formas de ocupação e contratação. Um projeto sindical que, de fato, constitua uma capacidade de unidade da classe trabalhadora expressa nesse sujeito coletivo que é o sindicato, e para o qual nós temos a tarefa de pensar um projeto de reestruturação. Obrigado, gente. Valeu, Clemente. Obrigado, companheiro Clemente. Eu vou falar um pouquinho primeiro, já que passo para você para coordenar os debates. Não, eu quero dizer só... Eu fiquei assustado com tanto desafio. É um sonho, né? Eu sou sindicalista lá da década de 80, né? Entrei no Banco do Brasil em 77, quando a gente ainda vivia plenamente a ditadura. Foi exatamente no período em que começava a retomada do movimento, né? Do novo sindicalismo lá no ABC. Né? E o Clemente falou uma coisa que eu digo com uma certa frequência, é que eu faço parte de uma geração, então muitos de nós aqui fazemos parte de uma geração privilegiada, né? Que no espaço é difícil, como ele disse, no mundo ter uma geração que viveu o que a gente viveu, que passou a nossa infância e adolescência e juventude na ditadura militar. A gente, quando jovem, né, lutando contra a ditadura, começou a trabalhar, criou um novo sindicalismo, criou um partido político, criou uma central sindical, chegou ao governo. Eu não costumo dizer que a gente chegou ao poder, porque, para mim, o poder continuou na mão dos mesmos, que são os cientistas, que detêm os meios de produção, que são os que detêm o capital, né, o setor financeiro. Mas nós chegamos perto do poder e chegamos ao governo e conseguimos fazer tantas transformações. Levamos um golpe há 5 anos e estamos vivos e estamos prontos para retomar. Então, nós somos uma geração realmente privilegiada. Eu não conheço na história, pelo menos no Brasil, e não sei se no mundo a gente tem um período de história aí de 30, 40 anos, 50 anos, em que um país houve tanta evolução e nós já estamos com esse, que eu diria, Clemente, que é um sonho, né? Esse sindicalismo que você propõe para nós é um sonho. Agora, um sonho, como já disse, né, a frase, um sonho sonhado junto pode virar realidade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Gostei, assim, eu acho que a gente
o nosso curso, a gente pegou o sindicalismo lá de 100 anos atrás, quando começaram os sindicatos, lá no século passado, na década de 910, 920, 30, Vargas, né, a importância do Vargas, ou não para outros, para alguns, né, nessa organização do trabalho, que ao mesmo tempo que avançou, também segurou o avanço, controlou o avanço, não teve essa liberdade de sonhar e de criar realmente o novo, né? E chegamos agora trazendo você para complementar esse período histórico para nós. Então, eu acho que assim, você falou de olhar no retrovisor, né? Eu acho que o sindicalismo realmente, eu acho que ele deve olhar no retrovisor para projetar o seu futuro, para planejar o seu futuro. E é isso que a gente está se propondo aqui com esse curso, é isso que a gente está se propondo nessa caminhada que a gente está fazendo aqui no movimento sindical já há quase 4 décadas. E com companheiros e companheiras novos aqui, que eu tenho certeza que estão aprendendo muito. E como eu disse no início, né, nós estamos aprendendo frequentemente e ensinando, aprendendo ao ensinar e ensinando, aprendendo. Então, muito obrigado. Acho que você trouxe elementos assim fortíssimos para a nossa reflexão, desafios enormes que a gente tem colocado pela frente. E agora eu gostaria de agradecer, então, a tua palestra, né, a tua mensagem. E, Jeter, eu vou deixar que um dos desafios que eu sei que eu não vou conseguir vencer é lidar com essa máquina aqui, com essa tecnologia. Aí passo para o Jeter, o jovem, para dirigir para nós os nossos debates. A gente vai abrir agora para perguntas. As perguntas podem ser feitas, né, pelo chat e também podem ser feitas levantando a mão. E aí o Jeter coordena para nós, tá certo, Jeter? Muito obrigado, Clemente. Beleza, Zé Wilson. Bom, acho que vocês viram aí, né? Quem não conhecia o Clemente, a profundidade do conhecimento e da qualidade de reflexão que o Clemente traz para a gente. Ele ainda é um jovem que vai contribuir muito, Clemente, com o sindicalismo brasileiro, você não, não tenha dúvida. Pessoal, nós vamos fazer uma rodada então, de perguntas, questões, críticas, xingamentos, né? Quem não conhece ainda a plataforma, não tem muita experiência, embaixo aí da plataforma tem o chat, que pode perguntar por aí. Alguém até me ajuda aí também, se eu esquecer de ler algum. Tem um símbolozinho de reação aí, que tem uma mãozinha que pode levantar, ou pode levantar aqui na câmera também, que a gente vê. Eu só queria aproveitar que está o máximo de gente aqui nesse momento e falar 2 coisinhas antes de começar as perguntas. O Zé Wilson já começou falando, mas esse curso nós estudamos este livro, né? Trabalhadores e Sindicatos no Brasil. Foram 10 aulas, várias pessoas que estão aqui hoje fizeram o curso, mas muitos não fizeram. E hoje, então, né, o Clemente está dando uma sequência, a gente fez uma recuperação da história e agora o debate dos desafios. E a próxima aula, provavelmente, nós estamos trabalhando, eu e o Zé Wilson aí, vai ser algo muito ligado ao que o Clemente está falando. Por causa dessas mudanças tecnológicas, né, o sistema financeiro hoje tem 2/3 fora da representação, né, sindical. Então, nós vamos tratar um pouco desse tema, as mudanças tecnológicas, os impactos, tudo isso aí. Então, vai ter uma sequência lógica, inclusive com o que o Clemente está falando. E eu queria, enquanto vocês preparam as perguntas, eu queria pedir para quem puder abrir a câmera, né, quem não tiver pelado, quem não tiver fazendo coisas que a gente não pode ver, abrir as câmeras, quem puder, que eu vou tirar uns prints, né, para a gente depois publica, faz relatório e tal. E aí eu vou tirar, como não cabe tudo numa página só, eu vou ter que mudar aqui de página uma vez. Então, vou esperar um minutinho, mais alguém. Então, vamos lá. Eu vou tirar uma primeira. Façam cara de Facebook aí. 1, 2 e... Aí, mais um pouquinho que eu vou mudar a página aqui, porque não cabe todo mundo numa página só.
Atenção. Teve gente que apareceu só agora, hein? Você vai ter que tirar de novo, hein, dessa página aí. Ah, nem veio, eu estava ouvindo, meu filho. Não, mas a foto, eu volto. Olha lá, atenção, cara de Instagram agora. 1, 2 e... Aê. Beleza. Beleza. Beleza, gente. Então, vamos lá. Né? Essa próxima aula vai ser palestra, digamos assim, vai ser provavelmente daqui a 15 dias, como foi o nosso curso, quinzenal. Só que o nosso palestrante está com dificuldade de agenda, nós estamos acertando, mas nós vamos avisando, no mesmo lugar que vocês receberam essa informação desse aqui hoje, vocês vão receber a próxima. E eu vou também mandar aí para a FETEC o e-book, né, que é o livro aí do Clemente, e alguém já publicou aí o endereço da página do Clemente, mas o Clemente depois, no final, pode repetir o endereço para nós, Clemente. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver se aqui no chat tem perguntas. Não. Ô, Jânio, agora... perguntar para o Jânio. Perguntar para o Jânio, hein? Estou vendo... O recado era para mim, né? Bom, tem elogios... É que é duas páginas aqui. Levantada. O Jeter falou, né, Jeter? É duas páginas, mas tinha uns que entrou depois a foto aqui, então ia ficar a gente só com a letra aí. Não, mas aí pegou na outra página, porque não são duas páginas inteiras. Quando passa para outra página, repete um monte de gente. Mas beleza. Várias pessoas entraram aí. Aqui no chat, Clemente, tem alguns elogios aí. Grande companheiro. Luciano, isso é um cumprimento com o companheiro. Excelente conteúdo e reflexão. Parabéns, Clemente. Tal. Bom, eu vi o Jair com a mão levantada, então o Jair, nosso decano, e a Jéssica depois. Estou vendo os dois com a mão levantada. Nessa ordem. Eu me inscrevi porque eu fui citado aí pelo Clemente, né? Mas para lembrar que quando eu entrei no movimento sindical, ele já era professor, viu, Jeter? Esses caras aí estão me levando para aumentar meu tempo de juventude, entendeu? Eu não era nascido nessa época ainda, não lembro. Não, também não. Primeiro, é uma alegria grande ver a sua fala aí, o Clemente sempre engrandece bastante com as informações. Eu acho que essas mudanças tecnológicas, né? Eu acho que o sistema financeiro, esse setor de serviços, eles estão fazendo mudanças muito rápidas, né? O dono do capital, ele continua acumulando capital, né? E está havendo uma migração, né? De recursos das pessoas mais pobres, do trabalhador, para o dono do dinheiro, né? E o nosso setor que a gente trabalha é uma turma que ganha dinheiro em qualquer circunstância, né? Eu já visto aí a grande quantidade de desempregados que tem hoje, a sociedade pagando um preço muito alto, mas os bancos continuam rachando de ganhar muito dinheiro. Então, para nós é um desafio sempre em dobro. A gente também está preparando, junto com a Escola do Diese, um curso de restauração do sistema financeiro, né? Já estão sendo gravadas as aulas, depois a gente vai, com o passar do tempo, envolver aí as federações, ver como é que a gente pode, porque eu acho que a gente precisa estudar um pouco, né? Eu acho que essa palestra aqui sempre nos ajuda muito, até eu que já, segundo você, comecei lá no Paraná, você era menino, né? Sempre a gente aprende com as informações. E eu acho que os sindicatos, né? E eu estou vendo aqui o Zé Wilson, meu colega de diretor de formação, como eu estou na FENAI, ele aqui na FETEC, é sempre um desafio para nós, porque eu sou do tempo de fazer o debate presencial, né? De repente, a tecnologia foi acelerando e a pandemia talvez nos obrigou a andar um pouco mais, né? Eu lembro que o ano passado, na campanha estadial, nós tivemos mais de 120 mil bancários que opinaram sobre a proposta. Ou seja, nós nunca tínhamos conseguido botar mais de 20%, nunca se conseguiu 10% da categoria toda votando em assembleia. E pela tecnologia, o ano passado se conseguiu 25% da categoria se manifestou na campanha salarial. Então, tem algumas coisas interessantes que talvez nós vamos precisar queimar a pestana aqui. Como é que a gente pega essas coisas e ajuda a gente a chegar? Nós estamos num dilema agora, por exemplo, e eu já concluo, que os bancos precisam voltar a trabalhar, né? Aqui a Caixa anunciou hoje que dia 3, dia 20, não sei o que, de novembro, a galera precisa voltar. E aí muita gente não quer voltar, porque ele prefere ficar lá no seu canto
E aí, qual o desafio do sindicato? Como é que eu chego nesse bancário? Como é que eu estou falando aqui do nosso campo, não preciso nem falar nas outras categorias. Porque a gente está habituado de entregar um jornal, bater papo, beber café, fazer aquelas coisas, né, da conversa. E, de repente, nós vamos precisar chegar no trabalhador, vamos ter que aprender a mexer com essa ferramenta, porque ele existe. A exploração continua, ele continua adoecendo, as metas continuam, né? Então, assim, como é que faz uma greve hoje? Né? A greve antigamente era o tal do piquete, ou, para os mais próximos, era um comitê de esclarecimento. Né? Você fechava a porta, abraçava no outro ali e o pau comia. Hoje em dia, você não vai, as pessoas não estão no local de trabalho, né? Ou seja, cada um tem uma máquina em algum lugar. Antigamente você entrava lá, olha lá, o Zé Wilson aqui, Brasília, se era tecnologia, fechava os negócios de tecnologia, você travava. Hoje não, cada um está num canto. Então, acho que tem desafios interessantes, né? Que para nós, acho que não tem muitas alternativas. Uma delas é estudar um pouco, né? Para pegar essas mudanças, esses anseios que a classe trabalhadora tem, né? E como é que a gente transforma isso em conquista. Então, só para fazer essa observação, né, concordo que acho que tem uma mudança muito rápida e eu acho que tem uma mudança também da nossa cultura. Por exemplo, a gente sempre aprendeu com os mais velhos, certo? Ou seja, essas mudanças nos últimos 20 anos, 30 anos, sei lá, que foi muito rápido com a internet, uma série de coisas, que antigamente se falava, você não sabe das coisas, pergunta para o seu avô, para o seu pai. Hoje em dia, você não consegue ligar um computador, você pergunta para o neto, né? Porque se você inverteu, é um cavalo de pau na lógica, né? Você pega os nossos queridos povos originários, né? Os indígenas, então eles vêm lá do cacique, vai passando. Com a tecnologia, a gente inverteu essa lógica. Então, você pergunta para o neto, para o filho, mas não pergunta mais para o pai, porque o pai, a gente não sabe nem ligar o computador, né? Mas era só essa observação. Obrigado aí pela presença e parabéns aí pela iniciativa, companheiro Zé Wilson. Obrigado, Jair. Estamos com um número muito bom de pessoas, né? Oscilando entre 30 e 31. Acho que teve um momento que teve 32 pessoas. E quem for falando aí, Jair, vai baixando a mãozinha aí para não confundir o jovem aqui. Estão inscritos nessa ordem a Jéssica, o Zé Wilson e o Serginho. Jéssica com a palavra. Boa noite a todos, para quem ainda não falei. Eu tô igual ao Zé Wilson, eu fiquei assim... essa palestra do Clemente, parabéns, Clemente, a sua palestra foi um chacoalhão. Eu me senti sendo sacolejada, assim. Vamos, tem que fazer alguma coisa, senão vai acabar, acorda. Vamos lá, porque a gente tem, ao longo das aulas, discutido, a gente sempre tem falado das mudanças do mercado de trabalho, ao longo dessas aulas, desde o início do curso, o surgimento do home office, as fintechs, então, mas realmente a sua palestra, Clemente, foi aquele chacoalhão final, assim, acorda, menino, vamos fazer alguma coisa, senão vai acabar, senão a coisa vai só ladeira abaixo. E é o que o Jair falou, a gente procurar usar, né, alguma forma de procurar usar a tecnologia ao nosso favor. A tecnologia veio, ela acaba com profissões, ela acaba aí com algumas profissões, mas ela também gera outras, né? Surgem outras, e a gente tem que ir acompanhando, tem que ir se adequando. Então, aonde que estão essas pessoas que estão em home office hoje, né? Aonde estão essas pessoas? Geralmente, quem está em home office está aqui nas redes sociais, né? Então, acho que a gente tem uma das coisas que eu penso a gente intensificar aí as ações também nas redes sociais, né? A gente procurar também esses bancários nas redes sociais. Como é que a gente vai procurar alguém que não está no banco, né? Se ele está em casa trabalhando. Então, essa reestruturação é importantíssima, ela é necessária, e parabéns, Clemente, obrigada. Acho que todo mundo no sindicato precisa ouvir a sua palestra, precisa ouvir a sua fala, porque é de uma importância, assim, gigante. Parabéns e obrigada. Obrigado, Jéssica. Baixa a mãozinha aí. Zé Wilson, depois Serginho, depois o Reginaldo. Eu, por enquanto, eu não vou fazer nenhuma pergunta, não, vou ouvir mais os companheiros, mas eu me inscrevi só para corrigir uma falha, pedir desculpa às companheiras e companheiros, né, que eu agradeci ao nosso palestrante e não agradeci a vocês. Então,
todos os convidados que estão com a gente aqui, 32 companheiros e companheiros, 30 nesse momento. Obrigado por ter atendido o nosso convite, obrigado por estar participando aqui com a gente. Nossos cursos vão continuar o ano que vem. Vocês estão convidados, né, e convidadas a construir junto com a gente o nosso curso. Então, a cada uma e a cada um de vocês, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter atendido o nosso convite, tá certo? E depois eu vou deixar passar aqui, depois eu me inscrevo para a pergunta. Beleza, Zé. Estão inscritos nessa ordem Serginho, Reginaldo e Raimundo. Serginho com a palavra. Obrigado, Jeto. Primeiramente, dar uma boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão participando dessa palestra. Também parabenizar o Clemente pela sua apresentação. Já é a segunda vez que eu assisto, não foi presencial, quando a gente podia fazer presencial aqui em Belém do Pará, que eu sou do Sindicato Bancário do Pará e da Federação. E a sua apresentação de hoje ela está complementando mais informações e conteúdo desde o que você falou anteriormente, por conta, inclusive, do momento especial que a gente está vivendo com a pandemia, né? Não se pode conceber como a pandemia ter passado, ela está no processo aí de chegar no momento que se considera normalidade. E eu acho que a pandemia ela trouxe uma aceleração para muitas coisas que estavam previstas para acontecer 10, 15 anos, e que se soma a uma série de movimentos que acontecem pelo poder do capital, pelo poder estatal, né, poder de governo, das políticas e demandas que são basadas nos princípios neoliberais. O fato é que nos coloca em uma situação realmente de desafio, como está sendo colocado no texto. Desafio que você apontou, Clemente, uma série de possibilidades que a gente tem que se debruçar e procurar construir. Desafio que tem até uma perspectiva utópica, até de a gente realmente buscar uma unicidade, uma unidade, de compreender esse impacto que estamos sofrendo no mundo do trabalho. Também tenho essa mesma compreensão. Eu já sou também da geração que está num processo de ciclo mais para o fechamento, né? Inclusive como um dirigente sindical, como trabalhador e trabalhadora, mas como uma pessoa que eu sou conectado com a política, com a política sindical, a política do mundo, por ter uma concepção de esquerda e voltada por interesse de defesa daquilo que é melhor para a humanidade, para os trabalhadores incluídos. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, porque nós temos também nossos descendentes, né? Temos as gerações do qual a gente está ligado, familiares, amigos e as próprias pessoas que estão vivendo seu tempo, que são mais jovens, que estão vivendo seu tempo, que vai apontar para um futuro que é muito desafiador, isso a gente sabe. E uma das dificuldades que você apontou aí, que eu vejo ainda na minha observação e no momento que Serginho, assim, que a gente ainda não conseguiu. Não, voltou. Tinha dado uma sumida no teu som, mas voltou. Tá. Com relação a que você chamou de nós trazermos a agenda da base dos bancários para o sindicato. Eu percebo isso, sabe? Essa dificuldade. Nós é que estamos tentando interpretar essa agenda, tentando colocar, nós dirigentes, colocar a pauta conforme nós observamos, mas o bancário mesmo, o bancário de base, ele não tem demonstrado isso. O que eu observo realmente é uma prevalência da ideologia individual, da chamada liberdade individual, que cada um está buscando atender a sua necessidade direta e imediata com relacionamento com a sua empresa, com o seu banco. Então, é um desafio que eu gostaria se você pudesse ajudar,
como a gente provocar, não quero a palavra, mas como a gente motivar, como a gente provocar realmente os bancários a dizer que nós podemos debater com eles a demanda do seu tempo, da sua realidade do momento. Obrigado, desculpe eu ter me alongado. Obrigado. Obrigado, Serginho. Reginaldo, depois o Raimundo. Boa noite a todos e todas, com quem eu não falei. Parabenizar também o Clemente pela palestra. Eu já acompanhei o Clemente há algum tempo, nas palestras dele, desde a época do DIEESE, sempre traz reflexões importantes. E eu queria puxar, Clemente, por um outro ponto dentro dessa situação, que é um ponto mais do meu dia a dia, tá? Eu sou assessor de comunicação da federação e de alguns outros sindicatos, então eu venho estudando comunicação sindical desde 2016. A gente tem uma carência muito grande de conteúdo para essa área, né? É uma dificuldade que a gente tem. E uma preocupação que eu tenho e eu noto muito, e eu queria saber de você como é que você vê isso aí, já que você tem uma gama maior de atuação sindical, como que você vê a comunicação dos sindicatos. A gente tem uma dificuldade muito grande, eu vejo que, por exemplo, essa palestra, esse curso, ele é de grande valia para todos, mas a gente vai pegar esse conhecimento agora e vai fazer o que com esse conhecimento? Essas informações que você trouxe, que foi debatido aqui sobre o livro, como é que a gente vai levar isso para a base de uma forma digerida, né? Como é que a gente vai conseguir informar para a base ou estruturar com os outros companheiros para a gente tocar isso aí, né? E eu vejo que a gente, principalmente o movimento sindical, um pouco atrasado na comunicação, infelizmente, né? Porque o Jair citou aqui os nossos povos originários, eles já estão fazendo documentário, vídeo, produzindo conteúdo lá na Amazônia, e a gente ainda tem essa dificuldade de fazer aqui, a gente tem essa dificuldade de fazer, infelizmente. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Gostaria de saber o que você pensa sobre isso e o que você traz aí, por onde você anda, o que você vê de bom. Desculpa ter me alongado aí, mas essa era a minha dúvida, a minha pergunta sobre esse novo momento, né? Como é que a comunicação pode ajudar a gente nesse processo todo aí. Muito obrigado. Obrigado, Reginaldo. Raimundo, depois a gente passa para o Clemente fazer mais observações dele. Boa noite a todos, boa noite, Clemente. Um debate muito bom, muito interativo, chama a atenção de todos os que são dirigentes sindicais, né, desse mundo do trabalho de hoje. E faço a seguinte indagação. Com todas essas reformas trabalhistas, com as MPs, que a cada dia são novas lá no Congresso, com a questão do avanço do capital, relacionamento capital-trabalho, né? E com as mudanças do próprio legislativo também, né? Todas essas mudanças no mundo do trabalho, inclusive das atividades fim e meio também, houve uma mudança brusca, né, na representação dos trabalhadores em alguns sindicatos, nesse mundo do trabalho. Então, assim, aperfeiçoando dentro desse modelo sindical, nós nos modernizamos ou nós seremos engolidos por essas reformas, ou pelo capitalismo. Então, assim, faço a seguinte pergunta. Quando você fala que nós não devemos olhar no retrovisor, e sim olhar para frente, uma nova perspectiva, você acha que dentro desse modelo de representação sindical, desse formato sindical, que a gente tem que ficar lá na frente, você acha que nós estamos temos uma visão para estarmos no caminho certo de representarmos os trabalhadores, uma vez que muitos se julgam egoístas no próprio local de trabalho, não procuram se envolver, ficam inertes, mas, porém, procuram sindicatos quando passam a ser coadjuvantes da própria perversidade do modelo governante que nós temos. Então, seria essa pergunta aí. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, Raimundo. O Clemente, o Coelho também levantou a mão, mas antes de passar para o Coelho, só avisar a Samila, que também está presente aqui, Samila, que eu estou pesquisando Macapá, hein? O ano que vem eu vou tomar uma gengibirra aí em Macapá, hein? Pode vir, pode vir. A gente vai fazer um negócio bacana aqui. Legal. Então, o Coelho é o último inscrito, aí o Coelho faz a fala dele e o Clemente arremata para nós aí. Euclésio, está aberto seu microfone. Euclésio. E o do Coelho está fechado. Está fechado. Desculpe. Queria parabenizar mais uma vez o Clemente pela brilhante exposição. Eu queria só complementar um pouco a fala aqui do Reginaldo. Eu também sou assessor de comunicação da FETEC. A gente tem discutido entre nós essa questão e eu acho que é importante discutir aqui num grupo mais amplo, que é assim, junto com essa violenta reestruturação produtiva que abarcaram todos os setores da economia e o ramo financeiro em particular, e que, por si só, já desarticulou o movimento sindical, fragmentou e tornou um pouco obsoleto em vários segmentos. Quer dizer, junto com essa reestruturação, veio que se deu dentro da égide neoliberal, veio um discurso neoliberal que, na verdade, acabou também convencendo muitos trabalhadores a favor dessas transformações e que é uma visão extremamente antissindical, que dificulta a ação sindical, que é o tripé neoliberal do individualismo. E não adianta você lutar coletivamente, isso é bobagem, isso é uma coisa velha, ultrapassada dos sindicatos, que são arcaicos. A questão é resolver pessoalmente, individualmente, a questão da meritocracia e a questão do empreendedorismo. A gente sabe hoje, né, nas empresas que atingem meta, e o trabalhador tem que atingir meta, onde lá no passado o trabalhador que sentava lado a lado, eles eram companheiros de trabalho e tinham a mesma causa, hoje, por conta de cumprir metas, eles são, na verdade, adversários um do outro. Esse é o tipo, esse discurso neoliberal, que eu acho que ganhou grande parte dos trabalhadores, é um dificultador extremo da ação sindical. E eu acho que a gente precisava dar uma atenção específica a essa questão. Eu queria ver, primeiro com o Clemente, se vocês têm pensado alguma coisa sobre isso e também propor para o Zé Wilson e para o Jeter que a gente pense em alguma coisa de fazer essa discussão mais ampla. Porque, para a gente, por exemplo, convencer esse 1 milhão de trabalhadores do ramo financeiro que estão fora da Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários a vir para cá, nós temos que dialogar com esse bancário, com esse trabalhador. E, então, duas coisas. O que nós vamos dizer para eles e como nós vamos dizer para eles. Eu acho que isso é de suma importância hoje. Então, reafirmando, Clemente, você tem pensado alguma coisa disso e propor para o Zé Wilson e para o Jeter a gente pensar algum curso, talvez, para discutir isso. Beleza, Coelho, obrigado. Está lançado o desafio aí para nós, comandante Zé Wilson. Antes de passar a palavra para o Clemente fazer a fala final dele, eu nem ia fazer pergunta, não, mas inspirado pelo que o Coelho falou, e uma coisa que o Clemente tinha dito sobre formação sindical, que é uma área que eu atuei bastante, voltei a atuar agora, eu concordo muito com o que o Clemente falou, né? A gente já fez uma formação muito mais intensa nos anos 80, 90, a própria CUT. Eu saí da CUT em 95, nós tínhamos uma rede de 7 escolas funcionando no país todo, com muitos cursos, debates, seminário, etc., que hoje, infelizmente, bastante reduzidas as ações, né? Mas eu fiz esse comentário por quê? Porque essa semana tem uma notícia rodando aí na mídia e nas redes sociais que é muito preocupante.
firmou-se uma parceria entre um tal de G10 Favela, que eu não sei o que é, me disseram que é uma instituição que trabalha com essa visão de empreendedorismo nas favelas, né? E que tem a ver com o que o Coelho falou. E deram uma parceria com uma produtora de vídeo de extrema-direita, fascista, chamada Brasil Paralelo. Esse pessoal, eles têm vídeos recontando a história do Brasil, dizendo que esse negócio de ditadura não foi bem assim, que não teve tortura, foi só uns beliscões ali, tal. É uma produtora de vídeo que tem grana do bolsonarismo, dos empresários bolsonaristas, tem inspiração no Olavo de Carvalho, mas usa alta qualidade técnica, né, com jornalistas, inclusive, que foram da Globo, aí, que estão em outros canais hoje, uma qualidade técnica muito boa, fazendo filmes, e eles fizeram uma parceria, esse G10 Favela, com o Brasil Paralelo, e eles estão oferecendo bolsas de estudo para jovens nas favelas, nas comunidades, para assistir filme deles, fazer uma formação política de extrema-direita com os jovens na periferia. Estão oferecendo 300 bolsas para 300 comunidades do Brasil. Então, assim, eu tenho alertado a esquerda, o movimento sindical, os partidos, ou a gente volta a jogar pesado, a jogar peso na formação de quadros, ou a coisa vai ficar feia. Então, Clemente, suas considerações finais, meu camarada. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelas questões, pela reflexão, pelas abordagens que foram feitas. Eu vou concentrar, talvez, em duas ou três pontos aqui que foram comuns. O primeiro deles é esse esforço que nós precisamos fazer de maneira articulada, coordenada por nós, que é de reconhecer qual é a base de representação e com esse objetivo de ampliação da base de representação, reconhecer qual é a base e o que pensam os trabalhadores da base do sistema sindical, no caso, o sistema sindical, pensando, no caso dos bancários, essa ampliação da base. Portanto, o que pensam esses outros 2/3 que não estão na base do sistema sindical que vocês representam. Isso significa, no projeto sindical de reestruturação, uma reorganização do que nós classicamente chamamos de trabalho de base. Portanto, o esforço de um projeto de reestruturação sindical é repensar o que é o trabalho de base. Eu tenho, depois que saí do Diese, tenho feito algumas iniciativas no sentido de tentar entender quais são os problemas, os desafios, quais são os estrangulamentos que o sindicato de base tem, porque esses anos todos na direção do Diese, na coordenação, se fica num contato com a alta direção do movimento sindical e perde esse contato no dia a dia com os sindicatos. Então, eu tenho feito um esforço para tentar compreender o que está acontecendo na base dos sindicatos e ajudar a pensar um projeto de reestruturação. É muito preocupante o distanciamento que há na direção dos sindicatos com a formulação do que é um trabalho sindical de base associado a um projeto sindical. Eu tenho descoberto que esse debate sobre o que é um projeto sindical, que estava na base da constituição do novo sindicalismo, ou seja, a CUT mesmo, nasce de uma formulação de visão de projeto sindical muito forte no final dos anos 70, início dos anos 80, que foi sendo elaborado naquela ebulição das reflexões e das iniciativas dos novos quadros que chegavam no movimento sindical, e havia clareza de um projeto sindical a ser desenvolvido e a ser renovado no Brasil. É impressionante a dificuldade com que os dirigentes que estão hoje nos sindicatos, que eu tenho acompanhado um pouco para tentar ajudar a pensar, a urgência de pensar, por um lado, o que é um projeto sindical e o que é um projeto sindical associado a uma concepção de organização e de trabalho de base. Sem isso, gente, sem esse processo permanente de renovação
do que é o trabalho de base, do seu exercício no cotidiano, dificilmente nós vamos conseguir compreender o que está na base dos sindicatos, de um lado. De outro, um projeto de trabalho de base organizativo visa identificar potenciais lideranças que passarão a ser mobilizados por nós de maneira inteligente, se integrar na ação sindical, se inserir nos processos de formação, e esses novos quadros que se aproximam serão os formuladores dessa agenda. Então, o trabalho de base visa trazer esses quadros para se integrarem ao sistema sindical, e é evidente que eles vão trazer esse mundo que está distante de nós, de muitos de nós, e que eles deverão trazer para dentro do sindicato. Então, essa é uma estratégia para atualizar a agenda do sindicato. Não é evidente que tem toda essa discussão do individualismo, é verdade, mas se a gente for pensar, eu comecei a militar no movimento sindical em meados dos anos 70, lá também não era fácil. Nunca foi fácil trazer os trabalhadores e as trabalhadoras para o sindicato. Nós sempre soubemos e aprendemos que o que traz os trabalhadores para a luta é a própria luta. É um sindicato em movimento, é o sindicato fazendo a campanha salarial, é o sindicato fazendo as mobilizações, é o sindicato fazendo a luta dentro do local de trabalho, denunciando, colocando os trabalhadores em movimento, na pressão, é a denúncia que o boletim faz, é o movimento sindical que traz os trabalhadores sair daquela posição, muitas vezes, de imobilismo, às vezes de conforto, às vezes de medo, para uma ação coletiva. Nunca foi fácil. Talvez hoje seja mais difícil, porque nós temos outras dimensões para enfrentar, mas nunca foi fácil fazer o trabalho de mobilização. Sempre foi difícil, e foi um trabalho permanente, a identificação de potenciais lideranças, de potenciais militantes, convidar e trazer esses trabalhadores para se inserirem no processo da vida sindical. Também não é simples fazer essa inserção, e mais difícil ainda é fazer dessa inserção um compromisso de luta. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, que não são poucos, infelizmente, aqueles que vêm para a vida sindical para se afastar do mundo do trabalho, e poucos se dedicam à vida sindical efetivamente. Isso faz parte da nossa organização sindical. O nosso trabalho é justamente de fazer com que a vida sindical seja um compromisso de luta, e acho que vocês têm o privilégio, na central que vocês estão inseridos, de serem um conjunto de quadros que tem essa visão predominante. Mas não isso, presente no mundo sindical, não é uma coisa simples de fazer acontecer. A vinda dos trabalhadores para a vida sindical não é algo que a gente consegue facilmente. Portanto, parte desse projeto sindical é, sim, um projeto que recoloca a intencionalidade da organização sindical de base, do chamado trabalho de base, e fazê-lo considerando esse novo contexto. É evidente que a resposta que a reestruturação vai ter que dar é pensar como faz esse trabalho de base diante desse novo mundo do trabalho. Quer dizer, se vocês tivessem que agora, nesse ano, em setembro desse ano, fazer uma campanha salarial e fazer uma greve, vocês teriam que ter respondido como é que vocês fariam uma greve com 150 mil trabalhadores em home office. A resposta a essa situação é a resposta inovadora da reestruturação, porque a hora que vocês responderem como faz uma greve com 150 mil trabalhadores em home office, vocês acabaram de fazer uma pequena parte do projeto da reestruturação sindical. Vai ser um sindicato diferente, aquele que organiza uma greve com 150 mil trabalhadores em home office. Essa é a invenção do sindicato reestruturado que nós precisamos fazer. E isso significa identificar de que maneira que o trabalho de base com esses trabalhadores em home office ocorrerá, ou com esses outros 1 milhão de trabalhadores que estão na vida laboral no sistema financeiro e que hoje não fazem parte do sistema sindical que vocês representam. Bom, isso então é um primeiro comentário, quer dizer, um projeto sindical implica necessariamente um repensar profundo sobre o que é a organização de base e o trabalho de base. Reaprender a fazer o trabalho de base, eu acho que tem muita gente que desaprendeu e tem muita gente que vai precisar aprender porque vai chegar na vida sindical e precisa aprender o que é fazer o trabalho de base.
A segunda coisa é a questão da comunicação, que foi várias vezes destacada. Primeiro, é importante a gente compreender que há uma dimensão de comunicação que se tornou dominante, é chamada as redes sociais, que nós precisamos dominar. E, portanto, isso não é um investimento de curto prazo. Dominar as redes sociais significa dominar um conjunto de tecnologias, de um lado, um conjunto de abordagens dessa tecnologia no fluxo de informação, na interação que essa tecnologia permite entre o conhecimento e a informação, implica em produzir conteúdos que nós queremos produzir adequado a esses instrumentos de comunicação, e implica em nós termos clareza, e já tem experiências de sindicalismo que fizeram opções equivocadas, que é trocar a rua pelas redes sociais, como se nós tivéssemos antagonismo. Agora não precisamos mais estar na rua, basta estar nas redes sociais, vamos fazer sindicalismo sentado numa cadeira, articulando aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Diabo 4, que estão presentes nessas redes sociais. O que nós precisamos compreender, creio, que há uma complementariedade entre redes sociais e rua. E, portanto, nós temos que ter uma inteligência do ponto de vista estratégico em como combinar o uso das redes sociais e, portanto, a comunicação feita por meio das redes sociais, que é radicalmente diferente do boletim que o Jair ia indicar, ia entregar na porta do banco, é muito diferente, mas que o Jair precisa continuar atuando como um animador das redes sociais. Não é o Jair sair da comunicação, mas ele usar essa ferramenta. E isso não é contraditório com a presença dele no local de trabalho e da visita. Né? Só que são coisas que precisam ser combinadas de maneira diferente. Por exemplo, do ponto de vista organizativo, se nós temos clareza que nós temos que ter um projeto de comunicação assentado nas redes sociais, talvez um dos principais instrumentos não é ter um jornalista. O principal instrumento de base para começar a fazer esse trabalho é ter um excelente cadastro permanentemente atualizado de toda a base. Os jornalistas não farão nada se não tiver um belo cadastro. A comunicação que eles vai produzir vira pó, porque ela não chega aonde tem que chegar. O trabalho do Reginaldo do Coelho será potencializado se vocês tiverem um amplo cadastro da base com que vocês querem comunicar. E um amplo cadastro dizendo o quê? Dizendo quem é esse trabalhador, o que ele pensa, o que ele gosta, qual é a religião dele, o que ele acha das coisas. Por quê? Porque a comunicação hoje é feita de maneira a direcionar uma mensagem para ele. Bom, para isso, se vocês querem montar um projeto desses, é um projeto de 5 anos. Vocês não terão um projeto de um cadastro bem estruturado e uma rede altamente estruturada se vocês não investirem 5 anos continuadamente. Foi assim que o Bannon começou a implantar há quase 20 anos o sistema que deu na eleição do Trump, na predomínio do fascismo, na ocupação da extrema-direita, que nós estamos longe de chegar a produzir o que eles estão fazendo, mas estão há 2 décadas investindo nisso. Né? Bom, então, se nós queremos fazer alguma coisa, eu acho que nós devemos fazer um sindicalismo reestruturado, é um sindicalismo que tem um grande projeto de comunicação. Um grande projeto de comunicação. Por quê? Porque a atividade de interação, em grande medida, se dará por meio das redes sociais. Entretanto, o nosso projeto organizativo tem que prever, como parte da nossa concepção organizativa, que a solidariedade precisa ser recolocada no centro da disputa. E, portanto, a solidariedade significa criar processos sindicais de mobilização que permitam os trabalhadores, diante desse individualismo exacerbado, redescobrir a solidariedade. E há inúmeras experiências, gente, no nosso cotidiano, onde essas pessoas que estão presas nesse individualismo exacerbado redescobrem o sentido da solidariedade. Isso no movimento sindical, isso nas igrejas. Veja o papel que as igrejas pentecostais têm hoje. Elas nada mais são do que unidades que reúnem as pessoas pela solidariedade
associada a um pastor que diz: eu vou te salvar. Venha e se encontre nesse espaço, e nesse espaço de comunhão, de agregação, de salvação, né? Infelizmente, gente, o sindicato deixou de ser esse espaço de encontro dos trabalhadores. Nós precisamos recolocar um projeto de reestruturação sindical, é um projeto que recoloca o sindicato como espaço de encontro. Pode ser na luta, pode ser numa greve, pode ser numa assembleia, pode ser num torneio de futebol, pode ser numa atividade cultural, em um concurso de música, pode ser num concurso de poesia. O sindicato intencionalmente permite com que essas pessoas se encontrem e, portanto, tem que usar as redes sociais para que elas, se conhecendo, se disponham a se encontrar e o sindicato criar esse espaço de encontro. Espaço de encontro que provavelmente tem que estar direcionado também para identificar as lideranças que vão organizar as lutas, os processos de mobilização e assim por diante. Então, o investimento na comunicação é fundamental, é um investimento de estruturação de base de informação da base, portanto, é cadastro, é um sistema que está articulado a um trabalho de base que identifica e associa essas pessoas voluntariamente a se integrar no sistema de comunicação do sindicato. É um sistema de comunicação voltado para produzir conteúdos adequados a essa rede, portanto, pessoas que dominam o conhecimento do uso das redes. Não adianta ter social media contratado se não tiver jornalista e gente com capacidade de produzir conteúdo para isso. Teremos gente que sabe agitar as redes sociais, mas que não sabe produzir conteúdo. Portanto, tudo isso faz parte do que eu chamo um sistema de comunicação sindical. Eu, se pudesse, me dedicaria toda a minha vida daqui para frente para pensar a estruturação de um grande sistema sindical de comunicação, um grande sistema de comunicação sindical. Acho que nós temos centenas de jornalistas Brasil afora, desarticulados e desintegrados no sistema sindical. Temos capacidade de produzir um grande sistema sindical usando as redes sociais, com TV, com rádio, com esse sistema sindical da internet, cujo custo é altamente reduzido em relação àquilo que nós tínhamos no passado. Vocês, no campo da CUT, têm a experiência da TVT aqui em São Paulo, com uma tecnologia fantástica. Quer dizer, nós temos a base para ter um grande sistema sindical, cuja unidade de produção pode ser exponencializada, porque uma produção feita pode ser multiplicada sem limites e sem custo. Quer dizer, nós temos hoje capacidade para fazer uma produção de comunicação muito ousada. Entretanto, nós somos organizações fragmentadas, dispersas, desintegradas e desarticuladas. E deveríamos ser o contrário. Deveríamos perceber que a única possibilidade dos trabalhadores serem um sujeito coletivo ativo no enfrentamento do neoliberalismo é se nós produzirmos uma grande unidade do ponto de vista da agregação da nossa força. O que o neoliberalismo conseguiu produzir foi isso que vocês, inclusive, comentaram, alguns comentaram aqui. O neoliberalismo não é uma invenção de alguém que ficou maquinando uma ideia. Na verdade, o neoliberalismo é algo que vem desde os anos 40, no sentido de que um conjunto muito amplo de pessoas, mundo afora, foi formulando uma estratégia no qual a competição, no qual a concorrência, no qual a meritocracia, ou seja, cada um pelo seu valor daquilo que consegue, deve dominar. É a dominância dessas dimensões que foram ganhando presença de forma as mais dispersas e as mais incontroláveis possíveis, de decisões que são sendo tomadas o tempo todo, ao longo de anos e décadas, e que vão conformando isso que hoje a gente tem como neoliberalismo. Portanto, é um sistema mundo, é um sistema de ideias que foi ganhando conformação no aparelho do Estado, no sistema de governo, nos sindicatos. Se a gente for olhar, por exemplo, na gestão do sindicato, no dia a dia de uma agenda sindical, vocês vão ver quanto de ideias neoliberais nós reproduzimos dia a dia. Não porque nós sejamos neoliberais, mas porque essas ideias foram ganhando dominância que foram ganhando concretudes e que nós precisamos, ao fazer a crítica, ser capaz de recolocar um outro sentido.
E esse outro sentido, em parte, será disputado se nós tivermos um sistema de comunicação capaz de colocar o conteúdo dessa disputa em debate. O sindicalismo só avança se nós trouxermos o debate público como um debate do espaço da democracia. O que os fascistas fazem é transformar o debate público num embate, aonde tem vitoriosos e derrotados, os vivos e os mortos. Eles só conseguem pensar nisso. E nesse sistema, a democracia não existe e não deve prevalecer. O nosso sistema é outro, o nosso sistema é o reconhecimento da diferença e o reconhecimento nessa diferença de que o debate público deve se estruturar em sistemas deliberativos, aonde a maioria escolha os seus caminhos. Bom, para fazer isso é um outro sistema, e nós temos que desenvolver isso e expressá-lo no dia a dia, no nosso cotidiano do trabalho. Uma das dimensões para isso é do sistema de comunicação. Creio que nós deveríamos ousar formular a estruturação de um sistema de comunicação sindical muito estruturado, convergente do ponto de vista dos investimentos, articulado nacionalmente numa grande rede de comunicação, usando as redes sociais. E, evidente, trabalhar esse sistema de comunicação integrado com um conceito, com uma concepção de trabalho de base, portanto, de estruturação de atividades sindicais que tragam as pessoas para se colocarem em movimento. Portanto, o movimento sindical é originalmente um sistema que coloca os trabalhadores e as trabalhadoras em movimento, em atitude de intervenção na realidade de maneira coletiva. O sindicato é escudo protetor, ou seja, não é cada indivíduo que está ali, mas é o sindicato fazendo a representação e a articulação desse coletivo que dá às pessoas a coragem de vir a público fazer o enfrentamento que elas individualmente não conseguem fazer. E essa descoberta é a descoberta radical para a gente recolocar a centralidade da solidariedade, enfrentando isso que o Coelho destacou, que é a meritocracia, o individualismo, né? o empreendedorismo, como elementos que estruturam o projeto de vida dessas pessoas. Se vocês forem olhar já as várias expressões que começam a aparecer no mundo do trabalho, onde as pessoas começam a fazer a crítica dessa visão do empreendedorismo, dessa visão da meritocracia, vocês vão ver que há espaço para a gente avançar. As pessoas podem continuar expressando. Eu vou dar o exemplo dos entregadores de comida, né? dos aplicativos. O pessoal diz, não, eu lembro de uma faixa que a Folha de São Paulo colocou na foto de capa dizendo não queremos CLT numa manifestação dele da polícia, aqui na Paulista. Então, a foto era não queremos CLT, tipo dizendo esses trabalhadores não querem os direitos trabalhistas. Daí, quando você vai ver a entrevista e a imprensa pergunta, mas o que vocês querem? Nós queremos proteção previdenciária, nós queremos um piso salarial, nós queremos seguro para bicicleta, nós queremos... O que eles querem? Nada mais do que a agenda sindical que nós sempre fizemos. Bom, o que mostra que precisa uma conversa, nós precisamos dialogar com essas pessoas, precisamos conversar com essas pessoas para que elas identifiquem que o sindicato é a expressão de tudo aquilo que elas querem e é a forma organizativa para elas fazerem a luta. Mas elas foram formadas para dizer sindicato é um bando de bandido, sindicato é um bando de vagabundo, sindicato é um bando de privilegiado, né? E eles têm que descobrir que nada mais que o sindicato é do que tudo aquilo que eles querem conquistar. E o sindicato é a história dos trabalhadores se juntando para conquistar o que conquistaram. E o sindicato tem que dizer, está aqui à disposição de vocês, essa estrutura para vocês fazerem a trajetória de luta que vocês vão ter que fazer. Porque vocês não vão chegar a ter as condições de um bancário do dia para a noite. São anos ou décadas de luta que vocês vão ter que fazer. Se a gente estiver junto, talvez a gente consiga encurtar esse tempo. Mas não vai ser de uma hora para outra. Divididos, isolados, nós não vamos chegar lá nunca. Essa é a descoberta. Para isso, acho que o sistema de comunicação tem que pensar em como fazer isso de maneira permanente. Não é simples. Estou fazendo agora com 2 sindicatos uma experiência de tentar montar um projeto sobre redes sociais. É difícil para o pessoal
desenvolver, então trazer, formular, pensar junto, elaborar, é um investimento. Estamos pensando, por exemplo, produzir uma campanha intersindical de valorização do sindicato. O sindicato faz uma campanha sozinho. Bom, por que não faz com outros sindicatos? Nunca pensamos nisso. Pois é, tem que pensar, tem que juntar. Isso é fazer a reestruturação. Então, em vez de um sindicato fazer sozinho, junta 10 sindicatos e faz uma campanha na cidade de valorização dos sindicatos, de todos os sindicatos. Por que só um? Por que não faz todos juntos? Não ficaria mais barato? Então, nós temos que inovar do ponto de vista das iniciativas. Dá para fazer muita coisa. E acho que a gente tem que aproveitar no sentido de sermos radicais em olhar para a situação da diversidade que a gente enfrenta e dizer é a partir dela que nós temos que reestruturar. Não vai ter uma situação ideal. É esta situação que nós temos, a partir dela, que construir as alternativas, não é de outra, né? E não é uma boa estratégia achar que se a gente ficar quieto ou que a gente esperar o tempo passar, nós vamos reestruturar o velho sindicato. Nós podemos até não morrer tão rápido, mas esse sindicato que a gente tem não é capaz de responder para esse novo mundo do trabalho, do terceirizado, do quarteirizado, do autônomo, do intermitente, do conta própria, do aplicativo, do Uber. Esse sindicato não está preparado para isso. E é esse o mundo do trabalho que já é predominante. Hoje, no Brasil, mais de 2/3 da força de trabalho já não tem proteção sindical. E eu creio que, crescentemente, mais trabalhadores ficarão sem proteção sindical, porque o sindicato não consegue ampliar a base de representação com a estrutura que ele tem hoje. Ele precisa se repensar e se reorganizar para que isso aconteça. Uma parte dessa reorganização tem que ser expressa em um projeto de comunicação inovador. Acho que a inovação na área de comunicação é uma grande estratégia de reestruturação sindical, porque ele significa investir em uma forma de comunicação inovadora com a base sindical. Mas ele sozinho não... Já tem sindicatos no mundo afora que fizeram a escolha de, em vez de fazer o trabalho de base, chamado trabalho de base, optar por fazer todo o trabalho nas redes sociais, transformando, inclusive, o sindicato em um aplicativo. Já há reconhecimento do fracasso dessas experiências, justamente porque deixaram de fazer a outra dimensão que é constitutiva. E não é deixar de fazer as redes sociais, pelo contrário, é fazê-las muito bem integradas com o chamado de rua. Então, redes sociais e rua são duas dimensões que são complementares. A rua tem que fortalecer as redes sociais, gerar bons cadastros, ter uma agenda, saber os conteúdos, para a gente produzir conteúdo para as redes sociais. As redes sociais têm que animar as ruas, mobilizar pelo conteúdo que divulgam, pela estratégia que são capazes de promover. Então, integrar redes sociais e rua é fundamental. E pensar como que isso se articula com, no caso, o sindicato, com o chamado trabalho de base. Então, creio sim, acho que essa ideia proposta de vocês investirem na formulação de uma estratégia de comunicação fundamental, creio que a gente deveria demandar, sugerir às centrais, propor no investimento de um grande sistema de sindical de comunicação, onde nós tivéssemos o mundo do trabalho, as questões do trabalho sendo produzidas de maneira permanente, talvez uma grande agência de comunicação sobre as questões do trabalho, com tal qualidade que obrigasse uma Rede Globo, uma Record, a usar essa agência como referência para colocar as questões do trabalho no seu noticiário no dia a dia. Nós deveríamos usar desse tipo. Nós temos profissionais no movimento sindical capazes de estruturar um tipo de trabalho desse. Mas se cada um ficar disperso no seu sindicato, nós não vamos estruturar isso. Mas nós poderíamos fazê-lo, fazer uma grande agência, uma grande rede, integrando esses trabalhadores na área de comunicação, para termos uma comunicação das questões do mundo do trabalho, e acho que isso poderia engendrar lá na frente uma resposta no campo da esquerda muito interessante, né? E podemos ter isso num sindicalismo com todas as dificuldades que a gente tem, né? Não é todo mundo de esquerda no movimento sindical, mas acho que tem uma unidade no campo do trabalho que, se de maneira inteligente for trabalhada, dá para a gente trabalhar com essas diferenças e ter uma rede de comunicação inovadora, ousada, e quem souber produzir conteúdo, avança.
e acho que não tenho dúvida que vocês têm uma capacidade enorme de produção de conteúdo de qualidade. Então, eu ousaria, porque acho que essa é uma carência e se a gente quer dar uma guinada, um cavalo de pau na nossa organização, acho que o projeto de comunicação é um grande elemento para fazer isso. Bom, por fim, eu queria agradecer enormemente a oportunidade. Já deixei ali o endereço do meu blog do Clemente Lúcio. Se vocês digitarem isso, vocês vão cair no meu blog. Lá no blog tem os artigos, tem também o livro. Também o companheiro já colocou aqui, o Reginaldo colocou também já o link da AFIPEA, que é o sindicato, onde também está lá o livreto. O e-book o Jeter tem, já pode distribuir para vocês, é gratuito, está à disposição. Vou ver se depois o pessoal junta uma grana para fazer uma impressão. O pessoal estava querendo fazer uma impressão para ter alguns exemplares impressos, que alguns querem ler em papel. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Mas está à disposição de vocês e eu fico à disposição para continuar a pensar essas questões daqui para frente, sempre que vocês quiserem. Agradecer muito a oportunidade e desejar sucesso para o trabalho de vocês. Obrigado. Valeu, Clemente. É isso aí, é nas redes e nas ruas. Acho que devia ser uma palavra de ordem do movimento sindical. Aliás, a direita está nas redes e nas ruas. Inclusive, tem um livro. Euclésio, seu microfone está aberto. Tem um livro de duas pesquisadoras que pesquisam as bases bolsonaristas, que chama isso, As Direitas nas Redes e nas Ruas.